E olha, o transporte público por muitas vezes foi apontado como um vilão num período de pandemia. Mas será que ele realmente é um dos grandes geradores de casos? O repórter Lucas Malafaia mostra todos os cuidados tomados pelas empresas para que o ambiente seja o mais seguro possível. Acompanhe. Desde o início da pandemia, eles têm sido apontados como ambientes de forte contaminação pelo novo coronavírus, que espalhou um medo entre muita gente que utiliza os ônibus como principal meio de transporte. A gente fica com medo, porque é a insegurança mesmo, né, da doença. Em Maceió, assim como em outras cidades do país, uma série de medidas foram adotadas para garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores do sistema. As janelas, por exemplo, devem estar sempre abertas e o embarque no transporte só é permitido com o uso de máscara. Às vezes vem um pessoal querer subir sem a máscara, mas a gente pede com educação para ele colocar e às vezes ele coloca. Aí, às vezes quando passa a catraca ele quer tirar a máscara, aí eu chamo a atenção às vezes para ele colocar, para não ficar sem a máscara. As ações não foram limitadas ao poder público. As empresas operadoras também investiram alto em medidas preventivas, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A gente intensificou a lavagem dos carros e começamos a utilizar um desinfetante hospitalar, é o Pluton. O desinfetante hospitalar é aplicado com pulverizadores, no momento em que o ônibus é recolhido à garagem. Durante 72 horas ele fica ali desinfetando todo aquele ambiente, ou seja, se chegar alguém infectado com o coronavírus e pegar em qualquer ambiente que foi desinfectado, o desinfetante vai lá e mata aquela bactéria, o vírus. As empresas adquiriram ainda um gerador de ozônio, que é utilizado nos terminais entre uma viagem e outra. O gás é uma espécie de reforço na limpeza, com um alcance bem maior. O ozônio, ele mata naquele momento que é feita a aplicação, ele vai lá e mata todas as bactérias e vírus que tiver naquele lugar. Todo esse processo de limpeza dos ônibus é fundamental, mas sozinho não é o suficiente para ajudar a evitar o contágio pelo novo coronavírus. Outra parcela importantíssima é o comportamento dos passageiros, que devem obrigatoriamente utilizar máscaras, respeitar o distanciamento e cuidar da higienização com álcool em gel. Assim que sair do coletivo, se puder lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool gel, já ajuda bastante na diminuição do risco de contágio do coronavírus. Outro fator importante também, que é bastante relevante a gente falar com a população, é o uso do cartão bem legal, né? O dinheiro ele é um vetor potencial de contaminação de vírus. Essa simulação feita com um líquido ultravioleta prova que o perigo é invisível a olho nu. A partir do momento que a gente manchou as notas com esse líquido ultravioleta, que através da luz proporciona para a gente ver que as mãos e as notas ficam manchadas, quando a gente percebe com esse efeito da luz, é que a gente pode ver o que acontece na realidade. O dinheiro ele pode estar com vírus, pode passar de mão em mão e a gente nem sabe que está com esse vetor de contágio. Mas de nada adianta ter pânico. Cuidando da prevenção, andar de ônibus em tempos de pandemia pode ser mais seguro do que se imagina. De fato, os ônibus, o transporte público, da maneira geral, não é o local mais perigoso. O local mais perigoso é aquele local fechado, abafado. Por exemplo, uma sala de aula, uma igreja fechada, uma sala com ar-condicionado sem circulação de ar. Se o transporte público for feito com esses cuidados de deixar a janela aberta, e a cada final de cada viagem o veículo ser devidamente sanitizado, ser limpo, isso diminui bastante o risco das pessoas adquirirem infecção por coronavírus. Um estudo da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, realizado em 171 municípios brasileiros e divulgado em setembro, concluiu que não há comprovação de que o uso de transporte público tenha aumentado o número de casos de Covid-19. A pesquisa analisou 15 sistemas de transporte, responsáveis por 325 milhões de viagens de passageiros por mês. Podem estar certos de que o transporte público coletivo pode ser usado com segurança, naturalmente que os protocolos de segurança devem ser seguidos. Para chegar a essa conclusão, a NTU cruzou a demanda por transporte com os dados oficiais do Ministério da Saúde de casos de Covid-19. O
caso de seu José Rodrigues e Dona Niva ilustram essa realidade. Ambos não pararam de andar de ônibus e não foram infectados. Eu ando prevenida, sempre eu subo e desço com a máscara. Eu trabalho com vendas e sempre trabalhando todos os dias. E chegou a ser infectada? Não. Eu tenho cuidado, uso máscara, né? Aonde eu chego, limpo as mãos. É o jeito, tem que ser, né? Ciência e exemplos locais concretos que ajudam a desmistificar o transporte público como um vilão em tempos de pandemia.